cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por mais oportunidade de estarmos aqui, por estarmos estabelecendo a estratégia que Deus nos deu nesses tempos difíceis, porque a palavra de Deus, a igreja nunca para. Deus sempre vai nos dar alternativas para que a palavra chegue, porque precisamos, porque a palavra é o nosso alimento. Nós dependemos da palavra de Deus. E nessa noite, o que Deus tocou em meu coração é a palavra que peço para os irmãos estarem abrindo suas Bíblias nos seus lares, para que possamos estar lendo, que é no livro de Jó, capítulo 14, a partir do verso 7 até o 9. E a palavra que Deus me resgatou é porque nesses momentos nós nos perguntamos o porquê que Deus faz certas coisas na nossa vida. Nós diariamente vamos perguntando por que Deus permite tal sofrimento. E o que nós temos hoje, que Deus colocou no meu coração, que resgatou, é que nós vamos estar nessa noite substituindo os porquês, dizendo assim: Deus sempre tem o melhor preparado para nós. Não importa o que aconteça, não sei o que você está passando, mas Deus diz nessa noite: eu tenho o melhor para você. Eu tenho sempre o melhor para você. Nós vamos estar substituindo os porquês nessa noite. Amém? Então o livro de Jó vai dizer assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Aleluias! Que palavra maravilhosa que Jó nos deixou. O que eu fico imaginando, igreja, nessa palavra de Jó, é que a gente vai dar um testemunho dessa grandeza depois que nós passamos por tal experiência. Nós vamos terminar a experiência, que se acontecer eu vou passar para o meu irmão. Mas aqui Jó, ele está no meio do sofrimento. E Jó vai dizer assim para nós: porque há esperança. Então, igreja, nós nos perguntamos diariamente, se Deus é justo e Ele é amoroso, por que Deus permite às vezes tanto sofrimento na nossa vida? E eu fiquei me perguntando isso. E o maior exemplo que eu posso achar para nos modificar é o exemplo de Jó, que lá no capítulo 1 vai nos dizer assim, que Jó era um servo reto, fiel, temente a Deus e desviava-se do mal. Nossa mente não tem capacidade de entender o porquê que Deus permitiu tal situação a Jó. Por que Deus permitiu tal situação a Jó se ele era reto e desviava-se do mal? Porque constantemente o inimigo, ele vai tentar nos afligir, ele vai tentar nos acusar, mas nós temos o nosso advogado, que é Jesus Cristo, e ele se assenta à direita do trono de Deus, e não podemos nos enganar pelo acusador, porque Deus tem propósito em todas as coisas. Eu fico tentando imaginar o coração de Jó, que passou por tudo. Era o mais rico do Ocidente. O mundo se divide Ocidente de um lado Ocidente de um lado e Oriente de outro. Jó era mais rico de um lado inteiro do mundo. Podemos até dizer que ele era a segunda pessoa mais rica do mundo. E com isso o inimigo o acusou, dizendo assim: esse servo, ele só é reto, ele só busca você, ele só está perto de você. Ele quis indicar Deus que Deus estava enganado, e Deus não se engana. O nosso Deus, ele é perfeito. Ele quis dizer que Deus estava enganado, que Jó só servia porque tinha tudo, porque Deus tinha todas as bênçãos na sua mão. O que é que também nós nos perguntamos? Será que nós servimos a Deus porque Ele é Deus, ou nós servimos a Deus pelas suas dádivas e maravilhas? Nós servimos ao nosso Deus porque Ele é Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aqui no livro de Jó,
os amigos de Jó, e Jó vai descrever Deus como Deus todo-poderoso, o Deus que faz coisas inescrutáveis. O que quer dizer inescrutáveis? Eles fazem coisas que não é da nossa compreensão, vai muito além da nossa compreensão e faz maravilhas sem número. Quantas maravilhas nós temos aqui nessa Bíblia! E vai nos dizer ainda a Bíblia que se fosse escrever tudo que Deus já fez para nós no mundo inteiro em livros, não caberia o tanto de coisas que Deus já fez por nós. Se fosse escrever num livro, não caberia no mundo inteiro de livro que Deus fez por nós, que já fez por mim, que fez por você. Então o que Deus quer passar para nós nessa noite é que não tem porquê. Quem somos nós para questionar Deus? Então o inimigo acusa Deus, e Deus, o que eu quero enfatizar também para os irmãos, um fato importante, é que tudo que está acontecendo agora, tudo que acontece na nossa vida, tudo que já aconteceu, tudo que está acontecendo agora, neste exato momento no mundo inteiro, tudo que ainda vai acontecer, não há nada que passe despercebido pela permissão do nosso Deus. Passa tudo primeiro pela aprovação do nosso Deus. Se o nosso Deus falar que não, basta. E o inimigo, para agir sobre a nossa vida, precisa da autorização do nosso Deus. O nosso Deus coloca limites, porque o nosso Deus nos ama. Ele não coloca as coisas em vão. Ele não coloca um fardo na nossa vida que nós não possamos carregar. E se ainda este fardo estiver pesado, Ele ainda alivia para nós. Aleluias! Se nessa noite o seu fardo está pesado, descanse em Cristo. Confie em Cristo. Porque eu vou falar para os irmãos. Eu fiquei imaginando a situação de Jó. Perdeu tudo, suas riquezas. Mas sabemos que nada neste mundo vale a pena. Bens materiais corroem as traças, tudo vai embora. Então, se fosse só pelos bens materiais, talvez poderia ser fácil. Mas Jó ainda perdeu sua família. Nessa terra, o que é mais valoroso para nós do que a nossa família? E Deus permitiu que levasse tudo, os seus bens materiais e a sua família. Mesmo assim, Jó não questionou Deus. Mesmo assim, Jó o adorou. E como não bastasse, o inimigo ainda fala assim: pele por pele. O que o homem não faz pela sua própria vida? Então Deus disse assim para Satanás: pode tocar até nos ossos e na sua carne, mas não toca-lhe na vida, poupa-lhe a sua vida. Precisa da autorização do nosso Deus. E eu fiquei imaginando a dor de Jó. Imagina uma dor que dói até no osso. Imagina essas úlceras malignas que vão das pontas dos pés até as cabeças. Vai descrever que Jó tinha cacos e ele raspava as feridas. E mesmo assim Jó adorou. O que é o nosso problema? Chega a qualquer dificuldade e parece que Deus não existe na nossa vida. Quem nós servimos? Onde está a nossa confiança? Porque se a nossa confiança está em Cristo, nada nos abala. Lá em Salmo 125 vai dizer assim: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que nunca se abalam e permanecem para sempre. Aleluias! Santo, santo, santo és o teu nome. Aleluias! Nós estamos aqui nessa noite para nos esvaziar de nós mesmos e dizer que Cristo reina na nossa vida, que a nossa confiança está em Cristo e que se nós confiamos em Cristo, nada nos abala. Aconteceu a maior das dificuldades para Jó e ele confiou em Cristo e confiou em Deus
e não abalou. Doía tudo, os ossos do corpo, doía a pele, doía tudo. O inimigo atacou espiritualmente, perdendo a família, atacou fisicamente, atacou tudo. Mas se estamos confiantes no nosso Deus, nada nos abalará. Se essa pandemia veio, eu creio e profetizo que essa pandemia é para nós crescermos, é para nós estarmos em grau elevado, porque Deus tem propósito também no sofrimento. Vai dizer assim, eu fiz uma pesquisa aqui sobre o sofrimento. E por que acontece sofrimento na nossa vida? Primeiramente, o sofrimento é permitido na nossa vida porque sofremos em decorrência da queda de Adão e Eva. Quando entrou o pecado, já é pelo pecado que já tem o sofrimento, a tristeza, as angústias, as provações, vem tudo pelo pecado. Já temos isso que traz o sofrimento. Também temos o sofrimento por causa dos nossos próprios atos. Se nós pegarmos o caminho errado, vai ter sofrimento, porque nós tomamos a decisão errada. Então, onde você está planejando as suas decisões, o que nós temos feito nesses dias, nós temos que buscar em Deus, em oração, o caminho correto para que não nós sofremos. Mas se sofrer, também tem propósito, não podemos nos questionar no sofrimento, porque tudo é permissão do nosso Deus. Também, terceiro, sofremos no Espírito por habitar no mundo de pecado, que nós somos santificados em Cristo Jesus, nós somos a luz deste mundo, e onde há um pouquinho de luz no meio da escuridão, porque a luz veio para destruir as trevas, prevalecer sobre as trevas. Onde há luz, a treva se dissipa, espalha, e nós somos o sol da terra e luz deste mundo. Então nós passamos por sofrimento porque nós vivemos num mundo que é cheio de pecado, nós somos pecaminosos. Jó também era pecador, nunca disse que era servo perfeito, porque nós não somos perfeitos, mas nós buscamos a perfeição todo dia. Nós temos que ser, todo dia, tentar ser igual a Cristo, o que foi perfeito, o que era ontem, eternamente será, que é o nosso Deus. Quarto, também sofremos pelos ataques do inimigo. O inimigo constantemente está procurando brechas na nossa vida para nos acusar. E mesmo se nós estivermos reto, ele vai tentar de tudo quanto é forma, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Não podemos nos enganar. Nós temos que estar em oração constantemente, porque até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo vamos ter guerras espirituais. Não podemos baixar a cabeça, porque nós estamos em batalha e o nosso Deus logo voltará. As provações aumentarão, mas cada vez que aumentar a provação, mais fortes nós estaremos, mais graça derramada sobre a sua igreja Jesus nos dá. E Jesus confirma nessa noite que Ele é a cabeça, é Ele que nos dá as estratégias, e eu louvo a Deus por essa palavra estar chegando a mim. Eu louvei a Deus por essa palavra estar chegando a mim, está chegando agora no seu lar, que o Espírito Santo agora está te dando um abraço e dizendo: pode confiar, que se é Deus, vai acontecer. Se é Deus, se você está planejando as coisas para a sua vida e de repente cortar a sua árvore, parece que não está dando certo, você está tentando, não está dando certo, e você fala: meu Deus, por que está dando errado? Aí de repente vai lá um trator e arranca a sua raiz da sua árvore, desse sonho que você tem, arranca. E ainda, se tiver raiz, ainda dá para plantar, para florescer. Mas e se a sua raiz secar? Jó vai nos dizer: ainda há esperança, mesmo se secar a sua raiz, mesmo se o seu sonho parecer impossível, ao cheiro das águas brotará, e terá renovos e renovos, e não parará de ter frutos. Porque eu não sei porquê, mas o nosso Deus, Ele tem poder, Ele faz coisas inescrutáveis. Aleluias!
também nosso Deus, a Bíblia nos ensina que Deus usa o sofrimento como catalisador do nosso sofrimento espiritual. Sabemos muito bem que é quando estamos passando por provas, quando Deus colocou prova a Abraão, quando Deus nos coloca por prova, é para nós sermos aprovados. É porque lá na frente nós vamos ver o quão grandioso é o que Deus tem para nós. Os sonhos de Deus são muito, muito maiores que os nossos. O que Deus tem para nós é muito melhor, passa da nossa compreensão. A visão de Jó, a nossa visão é limitada. Deus vê muito além, porque Ele é o Senhor do tempo, Ele é o próprio tempo. Nós aprendemos aqui no estudo, aprendemos que o tempo para o nosso Deus é como se fosse um corredor. E Deus vai onde quer no tempo e vai lá na frente e volta. Então a visão de Jó, ele via até aquele determinado, mas Deus já vê muito além. Deus já viu que Jó ia restituir tudo em dobro. E Deus pode restituir tudo em dobro para você. Tudo que você já perdeu, tudo que nós já perdemos tem propósito, que é para nós crescermos, e Deus pode restituir tudo em dobro, assim como na vida de Jó. Sétimo aqui também para o sofrimento, que com certeza que Jó que comprova, o livro de Jó comprova para nós, que Deus usa o sofrimento dos justos para propagar o seu reino e plano redentor. Com um exemplo ainda mais, nós temos a história de José. Nós fizemos estudo aqui e ficamos nos perguntando o porquê que Deus permitiu 400 anos de escravidão para Israel. Por que Deus permitiu? Porque nós induzimos, como os amigos de Jó induziram a Jó, que se nós estamos tudo bem, se está correndo tudo bem na nossa vida, é que Deus está nos abençoando. E que se tiver o contrário, se nós estivermos em decaída, se nós estivermos passando por provações, é porque nós pecamos gravemente com Deus. É isso que às vezes a gente acaba induzindo, que é errado, porque Deus tem propósito também no sofrimento. Quem somos nós para dizer que tal pessoa está passando por tal momento, que ela está longe de Deus, que ela está afastada de Deus? É errado dizer isso. Nós não podemos dizer isso, porque no deserto é que nós crescemos. Então por que Deus permitiu os 400 anos de escravidão? Será porque o povo pecou? E não foi porque o povo pecou, porque é algo maior. Foi porque Deus estava poupando a vida. Foi porque Deus tinha um plano para o povo. Porque nesses 400 anos de escravidão, Deus estava cuidando assim. Mas fiquei imaginando, mas e quem nasceu escravo? Muitas gerações nasceram escravo e morreram escravo. Mas que bom tem nisso? Bom é depois dos 400 anos, porque como disse, Deus vê lá na frente, porque continuou a geração dos hebreus, porque Deus guardou, porque Deus cuidou, mesmo que o escravo não faltava alimento, estavam protegidos pelo maior exército do mundo, tinham perseguição, mas Deus cuidava, Deus dava comida, teve fome, tinha comida. Então Deus cuida, Deus tem propósito maior além da nossa visão. Foi para a conservação da vida. E passa na nossa cabeça assim, eles passaram 400 anos de escravidão é porque pecou. Alguma coisa aconteceu. Nós estudamos lá que Deus já disse para Abraão, mas deve ser porque o povo vai pecar. Mas não, foi para a conservação da vida. Foi para cumprir a promessa que Deus fez a Abraão, que eles teriam uma nação que nem as areias, se contaria quão grande seria a descendência de Abraão, e que da descendência de Abraão viria o rei que seria eterno, que é Jesus Cristo, que cumpriu. E também quero salientar para os irmãos que Jó tipifica Jesus Cristo. Mas como assim Jó tipifica Jesus Cristo? Porque Jesus foi inocente, foi justo, foi reto e mesmo assim passou por tudo o que passou por nós.
Ele topou passar tudo sendo inocente, sendo Deus. Ele esvaziou-se de si mesmo e não questionou o sofrimento, e não questionou as chicoteadas, e não questionou a cruz de espinhos, e não questionou quando estava na cruz que os pecados todos do mundo inteiro estavam sobre as suas costas. Foi por isso que Jesus disse: Senhor, por que me abandonaste? Porque o pecado naquele momento, Jesus não conseguia sentir a presença de Deus. Então Jó questionou Deus também na provação, porque nós passamos por qualquer coisa e nós já questionamos o porquê. E Jó não blasfemou contra Deus, ele perguntou: Senhor, por que o Senhor me desamparaste? Por que, Senhor, que eu não fiz nada, eu não sou perfeito, mas por que o Senhor permitiu? E Deus vai dizer assim para Jó, que eu quero passar para os irmãos aqui, que às vezes, é como Jó aconteceu com Jó e acontece conosco. Nós queremos saber mais que Deus. Acredita que acontece isso? Nós queremos saber mais que Deus. E Deus vai dar uma bronca para Jó, que foi duro, mas Jó foi ainda humilde. Deus vai dizer assim, ó: se você é inteligente, responda para mim como homem. Onde estava tu quando eu criei os céus e a terra? Onde estava tu quando eu fiz as suas medidas? Então não é da nossa conta saber o que Deus vai fazer, é da nossa conta confiar em Deus, porque nós confiamos sem saber. Nós não precisamos ver para crer, e sim nós cremos que o nosso Deus tem poder. Jesus Cristo nos diz: se creres, verás a glória de Deus. E Deus também tem um exemplo, quando seu amigo Lázaro está doente. Aí Maria fala para Jesus: Jesus, corre aqui, vem sarar aqui o Lázaro, seu amigo querido e íntimo. E Jesus ainda fica 2 dias e não vai até lá. Por quê? Porque é o propósito de Deus. Nós vamos substituir o porquê, porque Deus sempre tem o melhor preparado para nós. Não importa, igreja, não importa o que está acontecendo, Deus sempre tem o melhor para a sua igreja. Então Jesus ainda esperou 2 dias. E quando chegou lá, Maria vai dizer assim: mestre, por que o Senhor não veio antes? Nós questionamos: Senhor, por que o Senhor deixou chegar tal ponto da nossa vida? Por que o Senhor deixou acontecer isso, se o Senhor já podia ter feito antes? E nós nos perguntamos, e Maria questionou Jesus: por que o Senhor não veio nos socorrer antes? Lázaro já faz 3 dias que morreu, já está fedido, já está podre, já está fedendo. E Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Ele ainda ressuscitará. E a nossa fé, às vezes, igreja, é o que Deus tem para nós. A nossa fé não pode ter limite, porque o limite da fé de Maria naquele momento, ela cria em Jesus. Mas o limite da fé dela era que Jesus iria ressuscitar Lázaro. Jesus falou: se creres, eu ressuscitarei. E ela disse assim: naquele grande dia, no último dia, o Senhor Jesus Cristo ressuscitará. E ele disse assim: não, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, herdará a vida eterna. Ou seja, não tem limite para a nossa fé. Tudo que você possa imaginar que Deus vai fazer é muito, muito além mais. Deus pode fazer. Vai acontecer, ainda há esperança. Eu vim aqui nessa noite para profetizar aqui na sua vida que há esperança para a sua causa. Há esperança pelo problema que você está passando. Há esperança porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus é a nossa esperança. E se confiamos em Cristo, nada nos abala. E Jesus está ressuscitando seus sonhos nessa noite, assim como ressuscitou Lázaro depois de 3 dias, aleluias. Santo, santo, santo és o teu nome, aleluias. Oh Senhor, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus.
Obrigado porque o seu propósito é melhor que o nosso. Senhor, abre os nossos olhos para que possamos ver a sua graça, a sua glória, o seu sobrenatural, para que a nossa vista não seja limitada. Nesta noite, tira, Senhor, isso que está cegando a sua igreja. Tira, Senhor, de mim isso, Senhor, que estou limitado de ver as tuas obras. Senhor, que caia por terra o inimigo, Senhor, que caia por terra porque o Senhor é o nosso Deus e não passa nada despercebido da sua permissão. Senhor, cuida de nós, cuida do seu povo, sara a tua terra, Senhor, te pedimos em nome de Jesus, aleluias. Então, igreja, o que Deus tocou no meu coração, que eu quero passar para estar encerrando, é que não devemos querer compreender o que Deus faz, mas sim confiar, porque eu fiquei imaginando Jó, que ele não tentou compreender, e se Jó tivesse morrido, porque muitos são os heróis da fé, que passaram pelas provações e não conseguiram ter ainda o milagre, mas eles são os heróis da fé, porque eles estão na glória com o Pai, aleluias. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego tinham o decreto, 3 jovens, o que passa pela minha consciência, o que eu creio que eles imaginaram, o que Jó imaginou, que eles falaram assim: eu prefiro morrer fiel, porque se eu viver, a minha consciência não vai suportar dizer que eu neguei a Cristo. A minha consciência não vai suportar dizer que Deus não é na minha vida. Então eu prefiro morrer fiel do que morrer no fogo, do que dizer que Deus não é o Deus que eu sirvo. Eu não vou suportar viver. É melhor eu morrer queimado do que dizer não para Deus. E aqueles 3 jovens não pensaram 2 vezes. Eles preferiram entrar no fogo. E sabemos que o fogo, os cientistas vão nos dizer que é uma das piores mortes. Imagina ser queimado com uma fornalha 7 vezes mais aquecida. Eu fiquei imaginando que eles tiveram ainda uma segunda chance de mudar, mas não voltaram com o pé atrás. Nós não podemos voltar com o pé atrás, igreja. Nós temos que confiar, porque o nosso Deus, Ele tem propósito no sofrimento. E eu louvo a Deus porque Ele trouxe a mensagem em meu coração, que é para nos lembrarmos, porque esse livro de Jó, ele é contemporâneo de Abraão, é contemporâneo da época de Abraão, dos patriarcas de Abraão, Isaac e Jacó. Só que esse livro foi escrito no exílio da Babilônia, que era para o povo lembrar que Deus tem propósito. Então Deus está nos lembrando nessa noite que Ele tem propósito na minha e na sua vida, que Ele tem propósito com essa pandemia. Arnaldo, mas você está dizendo o quê? Eu pensei esses dias, eu falei, essa pandemia é para ter distanciamento social, mas para mim essa pandemia nós vamos estar mais unidos. Mas como mais unidos? Mais unidos espiritualmente. Nós vamos estar unidos. Depois dessa pandemia nós vamos ver a falta que faz a comunhão da igreja, a falta que faz um simples abraço, um simples paz do Senhor. Faz falta, igreja. Então essa pandemia é para nós darmos valor, é para reconhecermos e vermos o nosso Deus, o quão poderoso Ele é. E eu agradeço a Deus e queria estar encerrando aqui agora a mensagem em nome de Jesus, com uma oração. Em nome de Jesus, que os irmãos possam estar em pé, que a gente possa estar pedindo a Deus e agraciado pela sua oportunidade. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso Deus, Senhor, obrigado, Senhor, porque o tempo é oportuno, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é a nossa esperança está firmada em Ti, meu Pai, e que possamos estar saindo de tudo isso que estamos passando, Senhor, em um patamar elevado, assim como Jó foi provado, mas foi vitorioso, Senhor, eu profetizo que também sairemos vitorioso, porque o Senhor Deus é o Deus de vitória, é vitória e vitória. Eu profetizo em nome de Jesus vitória, porque nós somos Teu servo, e o Senhor cuida do Seu servo, o Senhor não nos deixa, Senhor, em vão.
O Senhor é o Deus que cuida, que é amoroso, que é justo e sempre tem o melhor preparado para nós. Eu te louvo hoje e sempre em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.